Lina Duarte ajoelhou-se no chão quente de pedra, não para rezar, mas para entregar o último pedaço de dignidade que lhe restava. Uma marmita de plástico rachado, com arroz e frango desfiado, passada por baixo de um portão lateral do resort, direto para as mãos finas de Amir, seu filho de 10 anos, que esperava do outro lado como um fantasma invisível aos olhos do luxo. Se você está ouvindo essa história agora, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Sua participação mantém viva essa corrente de histórias que transformam corações ao redor do mundo. O sol de Mascate não perdoava. Com mármore do resort palácio da família real Al Zaid, refletia a luz com crueldade cirúrgica, queimando os joelhos de Lina através da calça fina de uniforme. Ela limpava aqueles corredores há quase 2 anos. Conhecia cada mancha de café que insistia em voltar, cada arranhão discreto nos rodapés dourados, cada eco de salto alto que atravessava o hall antes do amanhecer. Mas ninguém a conhecia. Era essa a regra não escrita de quem trabalhava nos bastidores. Existir sem ser vista, servir sem perturbar. Lina aceitara isso como parte do acordo. Viúva desde os 30 anos, mãe sozinha de um menino esperto demais para a própria segurança. Ela atravessara o Atlântico com uma mala de papelão e a promessa de um salário que pagaria as contas e, quem sabe, um dia, uma escola melhor para Amir. A promessa não incluía comida. O contrato proibia funcionários de manterem familiares nas dependências do resort. Amir morava com ela num quartinho apertado nos fundos, longe dos jardins perfumados e das piscinas infinitas que pareciam derreter no horizonte do Golfo de Omã. Longe de tudo, na verdade. Mas o menino precisava comer. E Lina, com o estômago apertado de fome voluntária, estendia a mão todo meio-dia sob o sol implacável e entregava a única refeição decente que conseguia garantir. Come tudo, Amir, e bebe água. Muito água. Você não vai comer, mãe? Já comi. Mentira. Khalid Al Zaid observava tudo da varanda privativa do 3º andar, escondido atrás de um biombo de madeira entalhada que filtrava a luz em padrões geométricos islâmicos. Ele não deveria estar ali. Tinha reuniões, relatórios, um almoço diplomático com um ministro alemão. Mas algo naquela cena diária o prendia como um anzol fincado no peito. A faxineira. O menino, a marmita, o gesto. Khalid tinha 38 anos e governava como quem administra um conglomerado, com eficiência, controle e distância emocional calculada. Viúvo há 3 anos, educado em Oxford, fluente em 6 idiomas e respeitado por transformar dunas em arranha-céus. Ele aprendera a tratar sentimentos como variáveis descartáveis. Mas aquela mulher, ajoelhada no chão como quem reza sem fé, desarmava algo dentro dele. Ela tocava o rosto do menino antes de partir. Um toque rápido, quase invisível. Como quem verifica a temperatura de uma febre. Como quem diz, ainda estamos vivos. Khalid fechou os olhos. Lembrou-se da própria mãe, morta quando ele tinha 7 anos. Lembrou-se da fome afetiva que nenhum banquete real jamais preenchera. Lembrou-se de como crescera, cercado de protocolos e adultos sérios que falavam sobre petróleo, turismo e reputação. Nunca sobre amor. Abriu os olhos e viu a faxineira sumir no corredor de serviço. O menino, do outro lado do portão, enfiou a colher na marmita com voracidade contida. Mastigava devagar, como quem sabe que aquele precisa durar. Khalid desceu as escadas sem pensar. Nadia Lashid, sua prima e diretora de operações do resort, apareceu no corredor com uma pasta de couro e uma expressão que misturava eficiência e reprovação. Onde você estava? O ministro alemão chegou faz 15 minutos. Eu vi. Viu o quê? Khalid parou. Olhou para Nadia com aquela intensidade que ela reconhecia desde a infância. Era o olhar que prenunciava mudanças. A faxineira brasileira. Lina, é? Ela tem um filho. Sabemos. Ela mentiu no formulário.
Mas como não causou problemas, relevamos. Por quê? Porque eu quero que ele entre. Silêncio. Nádia piscou 2 vezes, como quem processa uma frase em idioma estrangeiro. Entre. Onde? No resort. Pela porta principal. Com crachá. Com direito a refeitório. Nádia Al-Rashid não era conhecida pela paciência, mas por décadas de treinamento em diplomacia corporativa. Respirou fundo, ajustou a pasta no quadril e encarou o primo com o tipo de olhar que diretoras de operações reservam para sheiks que enlouquecem. Khalid, você entende o que está pedindo? Temos regras, protocolos, imagem. Se começarmos a permitir que funcionários, que mães alimentem os próprios filhos? A interrupção foi seca. Nádia travou. Não é sobre alimentar, é sobre limites. Esse resort hospeda chefes de Estado, Khalid. Realeza europeia, magnatas. Eles esperam discrição, esperam ordem. E esperam que faxineiras mintam sobre ter comido para que crianças não passem fome? Nádia apertou os lábios. Conhecia aquele tom. Khalid estava decidido. E quando Khalid decidia algo, mover montanhas era mais fácil que fazê-lo recuar. Você vai criar um precedente perigoso. Bom, Khalid, Nádia, ouça. Eu passei 3 anos administrando esse lugar como se fosse uma máquina. Lucro, eficiência, reputação. E funciona. Mas hoje eu vi uma mulher ajoelhada no chão, entregando comida por baixo de um portão como se estivesse cometendo um crime. E a única coisa criminosa nessa cena é o sistema que a obriga a fazer isso. Nádia suspirou. Sabia que estava perdendo. E o menino, ele vai estudar, vai trabalhar. O que você pretende fazer? Vou dar a ele o que ele precisa. Dignidade. Um prato de comida. Um lugar onde não precise se esconder. E a mãe? Continua trabalhando, com o mesmo salário, sem favores. Apenas justiça. Nádia balançou a cabeça. Não concordava, mas entendia. Khalid não estava sendo impulsivo. Estava sendo humano. E isso, em um lugar como aquele, era quase revolucionário. Providenciar o crachá. Mas se isso virar notícia, se alguém da imprensa, deixa comigo. Khalid saiu antes que Nádia pudesse argumentar mais. Ele sabia exatamente onde encontrar Lina. Desceu ao subsolo, atravessou o corredor de serviço, onde o ar-condicionado central zumbia como uma colmeia, e parou diante da sala de material de limpeza. Lina estava lá, cabelo preso num coque apertado, luvas de borracha até os cotovelos, esfregando um balde de inox com uma esponja gasta. Ela levantou os olhos e congelou. Um shake. No depósito de limpeza. Ela largou a esponja. Ficou de pé. Tentou uma reverência desajeitada. Excelência, seu filho, Amir, certo? Lina empalideceu. Eu posso explicar, Ele vai almoçar no refeitório. A partir de amanhã, porta principal, sem esconder. Lina não conseguiu responder. As palavras se embaralharam na garganta como pedras. Ela olhou para Khalid como quem olha para uma miragem no deserto. Algo belo demais para ser real. Algo que desaparece quando você pisca. Excelência, eu não entendo. Você não precisa entender. Só precisa aceitar. Mas as regras, o contrato, eu sou o contrato. A frase foi simples, mas carregava o peso de quem governa. Khalid deu um passo para trás, como se quisesse dar espaço para que ela respirasse. Você não será punida, Lina. Você será vista, o que deveria ter acontecido desde o início. Lina apertou as luvas nas mãos. Sentiu as lágrimas subirem, mas assegurou com a teimosia de quem aprendeu a não chorar em público. Eu não quero favor, Excelência. E eu não estou oferecendo. Estou corrigindo uma injustiça. Silêncio. Khalid virou-se para sair, mas parou na porta. Amanhã, meio-dia. Porta principal. Traga o menino. E saiu. Lina desabou no chão de cimento, as costas contra a parede fria, o rosto escondido entre os joelhos. Não era alívio. Não era gratidão. Era medo.
Medo de que aquilo fosse temporário. Medo de que alguém, em algum lugar, cobrasse o preço. Mas quando Amir entrou pela porta principal no dia seguinte, com um crachá provisório pendurado no pescoço e os olhos arregalados de espanto diante do salão de mármore, Lina entendeu algo que nunca imaginara possível: que poder às vezes podia ser usado para proteger, não para oprimir. Amir comeu no refeitório como se fosse a primeira vez que saboreava comida. E de certa forma era, porque pela primeira vez ele não estava escondido, não estava errado, estava ali, visível, vivo. Nos dias seguintes, o resort inteiro sussurrou: a faxineira brasileira, o filho dela, o sheik que quebrou o protocolo. Alguns trabalhadores olhavam para Lina com inveja mal disfarçada, outros com esperança. Khalid, por sua vez, começou a observar mais, não apenas Lina, mas o sistema inteiro. Quantas outras mães escondiam filhos? Quantos outros trabalhadores mentiam em formulários por desespero? Ele convocou uma reunião com Nádia. Quero um levantamento. Quantos funcionários têm dependentes? Quantos mentem sobre isso? Quantos precisam de ajuda? Nádia suspirou. Você vai abrir a caixa de Pandora, Khalid. Ótimo. Já era hora. A caixa foi aberta. E o que saiu dela não foi caos. Foi verdade. O levantamento revelou o que Khalid suspeitava. 17 funcionários tinham dependentes ocultos. 3 mães solteiras, 2 viúvos, 12 que sustentavam irmãos, sobrinhos ou pais doentes. Todos viviam na corda bamba entre a necessidade e a mentira. Khalid leu cada relatório em silêncio, num escritório que mais parecia uma biblioteca, com estantes de cedro e um tapete persa que contava histórias de batalhas antigas. Nádia estava sentada do outro lado da mesa, tamborilando os dedos na madeira envernizada. E agora? Você vai transformar o resort num abrigo? Vou transformá-lo num lugar justo. Justiça não paga dividendos, Khalid, mas constrói reputação. E reputação, Nádia, vale mais que ouro quando bem administrada. Ele fechou a pasta e olhou para a prima com aquela serenidade irritante que ela conhecia desde criança. Vamos criar um programa. Integração familiar. Creche, refeitório, bolsas de estudo. Para quem precisa. Isso vai custar milhões. Temos milhões. Nádia riu, mas sem alegria. Você está subestimando o conselho. Eles vão querer sua cabeça. Então que venham buscá-la. O conselho de família Al-Zaid era composto por 7 homens. Tios, primos e um avô que respirava tradição como quem respira incenso. Eles se reuniram numa sala oval com paredes revestidas de ouro e uma mesa de mogno que pesava mais que um caminhão. Khalid entrou sozinho. O silêncio foi cortante. O tio mais velho, Rashid Al-Zaid, um homem de barba grisalha e olhos de falcão, falou primeiro. Você enlouqueceu? Não. Eu acordei. Você está colocando uma faxineira e o filho dela na vitrine do nosso resort. Está alimentando boatos. Está destruindo nossa imagem. Nossa imagem é construída sobre que alicerce, tio? Mármore, ouro ou sob as postas de quem o lustra? Rashid bateu a mão na mesa. Você é um sheik, Khalid, não um assistente social. E o que um sheik deveria ser? Alguém que governa ou alguém que simplesmente acumula? O debate durou horas. Vozes se levantaram. Acusações foram lançadas. Khalid foi chamado de ingênuo, imprudente, perigoso. Mas ele não recuou. Ou mudamos, ou nos tornamos irrelevantes. O mundo está assistindo. E ele não perdoa a hipocrisia. No final, o conselho cedeu. Não por concordância, mas por cálculo. Khalid era popular, tinha apoio internacional. E a opinião pública, embora volátil, tinha um carinho estranho por histórias de redenção. E programa Porta Aberta foi anunciado 3 semanas depois. Lina foi chamada ao escritório de Khalid. Ela entrou com a mesma reverência desajeitada, mas desta vez, ele pediu que se sentasse. Você vai coordenar o programa. Lina piscou. Eu sou faxineira, Excelência.
E é exatamente por isso que você entende o que eles precisam. Lina aceitou, mas não sem condições. Ela exigiu contrato claro, salário reajustado e autonomia para tomar decisões. Khalid concordou sem hesitar. E assim, a faxineira que escondia o filho virou a voz de quem nunca fora ouvido. O programa começou pequeno. 5 vagas, uma creche improvisada, um refeitório estendido. Mas cresceu rápido. Trabalhadores que antes viviam na sombra começaram a aparecer. Histórias surgiram. Rostos ganharam nomes. Khalid observava tudo de longe, mas Lina sabia que ele estava perto. Ele aparecia no refeitório, conversava com os funcionários, aprendia nomes. E sempre que via Amir, parava para perguntar sobre a escola, sobre os desenhos, sobre os sonhos. Amir, por sua vez, floresceu. Desenhava cavalos com precisão de arquiteto. Aprendia árabe com a mesma facilidade com que respirava. E começou a chamar Khalid de tio Khalid, com uma intimidade que desarmava qualquer protocolo. Foi Amir quem, um dia, perguntou: Tio Khalid, por que você nunca sorri? Khalid parou, olhou para o menino. Eu sorrio. Não. Você faz aquela coisa com a boca. Então eu vou te ensinar. E Amir, com 10 anos e uma sabedoria que não cabia em seu corpo franzino, estendeu a mão. Khalid aceitou. Nos meses seguintes, a relação entre Khalid e Lina se aprofundou de forma silenciosa. Eles conversavam sobre o programa, sobre os desafios, sobre o futuro. Mas havia algo mais, algo que nenhum dos dois ousava nomear. Até que Nádia percebeu. Ela chamou Khalid num final de tarde, no terraço onde ele costumava observar o pôr do sol. Você está se apaixonando por ela. Khalid não respondeu. Apenas olhou para o horizonte, onde o sol desaparecia no golfo como uma moeda de ouro derretida. E se eu estiver? Você vai ser crucificado. Por quem? Pelo conselho? Pela mídia? Por Deus? Por todos. Khalid virou-se para Nádia. Havia cansaço em seus olhos, mas também determinação. Então que seja. Nádia balançou a cabeça. Você é impossível. Sou livre. Mas a liberdade Khalid descobriria tinha preço. No dia seguinte, um blog de fofocas de Dubai publicou uma manchete que viralizou em minutos. Sheik esconde brasileira e filho no palácio. Romance secreto? A bomba explodiu. A notícia se espalhou como fogo em pólvora seca. Jornalistas acamparam nos portões do resort. Fotos de Lina e Amir circularam nas redes sociais. Comentários variavam entre apoio e escândalo. Ela é oportunista. Ele está sendo humano. Isso é golpe. Isso é amor. Khalid foi convocado novamente pelo conselho. Desta vez, a reunião foi diferente. Rashid não gritou. Ele apenas colocou uma pasta sobre a mesa e deslizou em direção ao sobrinho. Leia. Khalid abriu. Dentro havia documentos, prints de conversas, relatórios financeiros. Alguém havia investigado Lina, sua vida no Brasil, sua dívida, o casamento com o pedreiro que morreu em um acidente de obra. Tudo. Ela é limpa, Khalid, mas isso não importa. O que importa é a percepção. Nossa reputação ou seu orgulho? Rashid se inclinou para frente. Você quer mesmo arriscar tudo por uma faxineira? Eu quero arriscar tudo por uma mulher que me fez lembrar por que eu governo. O silêncio foi denso. Rashid suspirou. Então você vai precisar de um plano. Porque se você continuar assim, vão te tirar do poder. E aí, quem vai protegê-la? Khalid sabia que o tio tinha razão. Ele precisava de uma estratégia. E veio uma ideia audaciosa, perigosa, mas perfeita. 3 dias depois, o resort sediou um jantar de gala com ministros, embaixadores e imprensa internacional. O evento foi transmitido ao vivo. Khalid subiu ao palco, elegante no traje tradicional,
e começou o discurso preparado sobre turismo e desenvolvimento. Mas no meio ele parou, olhou para a plateia e mudou tudo. Senhoras e senhores, quero contar uma história. A história de uma mulher que atravessou o oceano com uma mala de papelão e um filho nos braços. Uma mulher que trabalhou neste resort por 2 anos, limpando o chão que vocês pisam, sem nunca ser vista. Uma mulher que todos os dias dividia a própria comida com o filho, porque o sistema que criamos não permitia outra opção. A plateia congelou. Eu vi essa mulher ajoelhada num portão, entregando uma marmita. E naquele momento, eu entendi algo que nenhuma conferência me ensinou. Que liderança não é sobre construir palácios. É sobre decidir de que lado do portão você fica. Nádia, sentada na primeira fila, fechou os olhos. Ela sabia que não havia volta. Khalid continuou. Lina Duarte me ensinou mais sobre governança em um gesto do que todos os meus anos em Oxford. E se isso é impróprio, se isso mancha nossa imagem, então talvez nossa imagem precise ser manchada. Aplausos começaram, tímidos no início, depois crescentes. Jornalistas anotaram furiosamente. Câmeras focaram. E Khalid, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. O discurso viralizou. Hashtags em árabe, português, inglês. Hashtag o portão do deserto. Hashtag liderança humana. A opinião pública surpreendentemente virou. Trabalhadores migrantes ao redor do mundo compartilharam suas histórias. Mães invisíveis ganharam voz. E Khalid, que esperava ser crucificado, foi celebrado. Mas nem tudo era vitória. Nádia, que sempre fora leal, sentiu-se traída. Não pela decisão de Khalid, mas pela forma. Ele a expôs. Ele expôs o resort. Ele expôs a família. E ela, que dedicara a vida a proteger a imagem dos Al-Zaid, sentiu que seu trabalho fora jogado no lixo. Ela pediu transferência. Khalid aceitou, mas não sem dor. Ele sabia que perdera uma aliada, mas ganhara algo maior: coerência. Lina, por sua vez, estava assustada. A fama era sufocante. Repórteres a perseguiam. Desconhecidos a paravam na rua. E Amir, que sempre fora uma criança discreta, agora era o filho da história. Ela procurou Khalid numa tarde quente. Khalid olhou para ela confuso. Saiu? Do programa? Não. Do holofote. Eu não sou heroína, Khalid. Sou só uma mãe que fez o que precisava fazer. E é exatamente por isso que você é importante. Eu não quero ser importante. Quero ser invisível de novo. Khalid deu um passo à frente. Lina, você nunca foi invisível. Você só foi ignorada. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Ela desviou o olhar. Você não entende. Você nasceu sendo visto. E você acha que isso é privilégio? Ser visto o tempo todo? Julgado o tempo todo? Pressionado a ser perfeito o tempo todo? Lina olhou de volta. Pelo menos você tem poder. E você tem coragem. E eu prefiro a coragem. Silêncio. Khalid estendeu a mão. Fica. Não como símbolo, como pessoa. Lina hesitou, mas aceitou a mão. E naquele gesto simples, algo mudou. Não era mais sobre o programa, sobre o resort, sobre o mundo. Era sobre eles. Nos dias seguintes, Khalid começou a passar mais tempo com Lina e Amir. Eles jantavam juntos, conversavam sobre planos, riam de piadas bobas, e Khalid, que esquecera como sorrir, reencontrou o caminho. Até que uma noite, Amir perguntou: Tio Khalid, você gosta da minha mãe? Lina quase engasgou. Khalid, porém, respondeu com honestidade: Sim, muito. Amir sorriu. Então por que você não beija ela? Lina corou. Khalid riu. E Amir, satisfeito com a confusão que causara, saiu correndo para brincar no jardim. Lina e Khalid ficaram sozinhos. O ar estava quente, denso, carregado de coisas não ditas. Desculpa, Lina murmurou. Ele é criança. E crianças dizem a verdade. Lina olhou para Khalid. Realmente olhou. E viu não o sheik, não o governante, mas o homem. O homem cansado,
solitário, que carregava o peso de um reino nos ombros e que, por algum milagre, escolhera olhar para ela. Você é a única pessoa que me vê. Não como Sheikh, não como Al-Zahid, como Khalid. Lina sentiu as lágrimas subirem. E o que você quer de mim? Eu quero caminhar ao seu lado, sem promessas vazias, sem salvação, apenas companhia. Você sabe o que vão dizer. E eu deixei de me importar. Lina respirou fundo. Eu não quero ser salva, Khalid. Quero ser respeitada. Então eu te respeito. E ele esperou. Não avançou. Não forçou. Apenas esperou. Lina então deu o passo. Ela beijou Khalid. Não como quem se rende, mas como quem escolhe. E naquele beijo houve promessa, verdade e, finalmente, liberdade. Meses depois, o programa Porta Aberta foi oficialmente lançado numa cerimônia ampla, com autoridades, imprensa e trabalhadores. Lina subiu ao palco não como musa, mas como coordenadora. Ela falou sobre dignidade, sobre respeito, sobre o direito de existir sem precisar mentir. E a plateia, composta por gente que varria chão, lavava louça e carregava malas, aplaudiu de pé. Khalid, sentado na primeira fila, aplaudiu também. E quando os olhares se encontraram, houve compreensão mútua. Que aquele amor não era concessão. Era construção. À noite, no terraço, Khalid ofereceu a Lina uma pulseira de prata. Gravada em árabe: quem alimenta o outro, alimenta Deus. É um compromisso, ele disse. Não de me salvar, mas de caminharmos juntos. Lina aceitou, mas fez uma exigência. Eu continuo trabalhando. Pelo menos um dia por semana. No setor de limpeza. Khalid sorriu. Por quê? Para lembrar de onde vim. E para lembrar às outras que a ascensão não apaga a origem. Concordo. E naquele acordo simples, nasceu um casamento. Não de conto de fadas, mas de verdade. O casamento foi discreto. Apenas família próxima, amigos e os funcionários do programa Porta Aberta. Sem pompa, sem holofotes desnecessários. Apenas testemunhas de uma história que começara com humilhação e terminava com dignidade. Amir foi o pajem. Vestido num traje tradicional árabe, ele carregou as alianças com seriedade cômica. E quando o imã perguntou se Khalid aceitava Lina como esposa, o menino gritou: "Ele aceita!" antes que o noivo pudesse responder. Risos explodiram. Khalid olhou para Amir e disse: "Obrigado, pequeno arquiteto, mas eu queria dizer isso sozinho." E disse, com voz firme, olhos fixos em Lina: "Eu aceito." Lina, por sua vez, aceitou também, sem hesitação, sem medo. Nos meses seguintes, o resort mudou. Não radicalmente, mas visivelmente. Funcionários tinham voz. Famílias eram integradas. E a reputação dos Al-Zahid, ao contrário do que Nadia temia, melhorou. Porque histórias de justiça vendem melhor que histórias de luxo vazio. Amir cresceu. Aos 12 anos, ele inaugurou um mural na nova ala hospitalar do resort. Um portão aberto para o mar. Simples, poderoso. Lina continuou trabalhando. Um dia por semana, ela voltava ao setor de limpeza. Não por obrigação, mas por escolha. E as funcionárias novas, ao vê-la de uniforme, entendiam. A ascensão não apaga a origem. Ela transforma. Khalid, por sua vez, governava diferente. Ainda tinha reuniões, relatórios, alianças. Mas agora, antes de assinar qualquer documento, ele perguntava: "De que lado do portão estou ficando?" E quando a resposta era incerta, ele recuava. Certa noite, no mesmo terraço onde tudo começara, Khalid e Lina sentaram-se lado a lado, observando o golfo brilhar sob a lua cheia. "Você se arrepende?" Lina perguntou. "De quê?" "De ter quebrado as regras, de ter arriscado tudo." Khalid pensou: "Eu me arrependo de ter demorado tanto." Lina sorriu. "E agora?"
Agora eu aprendi que amor não é segredo, é política. Porque quando você escolhe amar alguém, você escolhe mudar o mundo ao redor. Lina apoiou a cabeça no ombro dele. Você mudou o meu. E você mudou o meu. Silêncio confortável. Amir apareceu correndo, interrompendo o momento. Olha o que eu desenhei. Era um cavalo. Mas não qualquer cavalo. Era o cavalo do estábulo. Aquele que acalmara sob o toque do menino anos atrás. Khalid pegou o desenho, admirou e disse: "Você vai ser um grande arquiteto, Amir." Ou Sheikh. Lina e Khalid riram. "Talvez os dois," Khalid disse. E ali, sob a lua de mascate, entre o mármore e o deserto, uma família improvável provou que amor, quando se recusa a ser segredo, não muda apenas destinos, muda reinos.